Bom, olá, amigo. Hoje, né, nós vamos falar de um assunto bastante um pouquinho interessante, tá? Interessante no que diz respeito às vezes, a gente, no nosso cotidiano, na nossa vida, né? A gente, às vezes, não depara com situações que não que seja, assim, uma coisa despercebida, né? Devido ao nosso cotidiano, é trabalho, é assuntos dentro de casa, né? Então, às vezes, a gente faz certas situações assim que a gente não percebemos, né, um outro lado, né, da coisa, né? Às vezes a gente sai, vai às 4 da manhã, se prepara para ir para o trabalho, desce, então você está com aquela cabeça no trabalho, então você vai embora, chega lá no trabalho, ou o teu trabalho é à noite, então você vai, faz a mesma coisa, você desce, vai para o seu trabalho, né? Ou às vezes você vai, faz um planejamento de uma viagem com a família, então você reúne a família toda e pega o carro e vai para a rua fazer a sua viagem, né? Mas muitas das vezes a pessoa faz entra nessa situação, mas ela não se depara, não pensa, né? Como eu falei, isso aí é do cotidiano, a gente nem tá, é uma coisa despercebida, né? Então, o que acontece? Você sai, vai para o seu trabalho, vai fazer uma viagem, mas você não pensa do que pode acontecer, né? Isso não está na cabeça de ninguém, né? Então, o que pode acontecer? Poxa, eu estou saindo do meu trabalho de noite, caramba, eu estou saindo aqui, o que será que pode acontecer até eu chegar no meu trabalho? Pô, estou de noite, né? Pô, alguém pode me abordar aqui, pô, de segurança, né? Ainda mais que o trajeto que eu vá é um trajeto meio assim, meio ruim. Ou às vezes dentro do ônibus, dentro do trem, andando no metrô, você, ainda mais quem está assim à noite, né, que tem pouca gente. Então, pô, o que será que pode me acontecer, né? Ou você vai, através de uma viagem, né, fazer uma viagem com a família, conforme eu falei, e você está no transcurso teu da tua viagem, e de repente não passa daquilo na tua cabeça, né? Pô, o que será que pode acontecer nessa viagem que eu estou indo até o meu destino? O que será? Pô, será que pode furar um pneu? E aí? Se furar um pneu, o que eu faço? Né? Se alguém passar mal aqui no meu carro aqui, eu não estou numa viagem, não, né? Uma rua, né? Então o que que eu faço? Onde é que tem os postos de gasolina, o gás, coisa desse tipo, né? Então, é necessário, né, ser feito um planejamento, né? Esse planejamento é mais decorrente de você fazer uma viagem, né? Tipo assim, né? Então, é necessário você fazer um planejamento. Que no planejamento, você já levanta isso tudo, né? Se você estiver focado nisso, você já levanta isso tudo. Aí você procura soluções para isso, como você já fez o planejamento. Então você procura, na tua vida, vamos citar, por exemplo, uma viagem, né? Então, se uma pessoa passar mal dentro do meu carro, eu falo, já vou levar aqui uns remédios aqui comigo aqui. Ah, se furar pneu, pô, como é que tá meu step? Tá legal? Tá. Vou ver se tem dentro desse meu trajeto aí, onde é que tem um borracheiro mais próximo. Ou um hospital dentro, aqui, né? No meu trajeto mais próximo, posto de gasolina, e assim vai, né? Ou seja, você fez um planejamento da tua viagem. Isso dá o quê? Segurança, né? Então, segurança. Então, eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: esse foco da incerteza, né? Então, quando você sai, vai para o teu trabalho de noite, fica aquela incerteza de se o que pode acontecer comigo, né, até eu chegar ao trabalho. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça, né? Ainda mais nós estamos nessa fase aí de segurança aí que está muito precária aqui, né? Então, coisas, né, podem acontecer ou não, tá? Ou dentro dessa viagem também, pode ser que aconteça, como não. Mas se acontecer, né, você já está precavido, certo? Assim como você vai ter o trabalho de noite, se acontecer, você vai se precaver de uma tal forma, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que essas incertezas, tá? Que eu acabei de relatar para vocês, tanto na viagem, ou. Isso é só dois exemplos, tá? Que isso é no âmbito, no contexto geral, tá? No contexto geral, tá? Isso acontece.
Então, o que eu quero passar para você é o seguinte: essa incerteza se traduz, né, em risco. É chamado risco, tá? Que esse é nosso ponto que nós vamos conversar hoje, né? Chamado gestão de risco. É baseado aí nessa metodologia que nós vamos empregar isso, ver como é que isso se comporta dentro de uma organização, tá? Porque, conforme eu falei para você, o risco está num contexto geral, tá? Mas no nosso foco aqui é mais ligado a dentro de uma organização, tá? Porque agora, com a nova implementação da nova ISO, a 2015, ela está focada justamente nisso, tá? Tem um requisito lá nela que é justamente a parte de gestão de risco, que é associado a ISO 31000, tá? Que é a parte de gestão de risco, tá? Então, cabe agora à organização, tá, gerenciar os riscos. Justamente para fazer isso, levantar as incertezas, né, dentro do processo, né, de fabricação dela, ou seja, ou de serviço, seja lá qual for, né, ela tem que levantar os riscos, tá, para garantir que nada aconteça e a satisfação do cliente, né? Então agora vem um tipo um adendo a mais da 2008, porque a 2008 você tinha como um ponto de prevenção, né? Agora não. A 2015 agora foi mais além, né? Então ela está agora querendo que você levante todos os riscos, né? Fazer esse tal de planejamento que eu falei para vocês aqui, tá? Bom, então esse é o nosso ponto de hoje, que nós vamos ver agora, que se chama gestão de risco, ok? Então tá aqui, gestão de risco, tá? Então, e o que é risco? Então, o risco é aquilo que eu acabei de falar com vocês aqui agora. É essa incerteza, né? É essa incerteza no que pode acontecer. Coisas que no futuro você não sabe. Mas, por não saber, é necessário que você faça esse planejamento, tá? Dentro de uma atividade que você for fazer, pode ser uma atividade. Esse pode ser no contexto geral da empresa, essa parte da autodireção que vai gerenciar isso, tá? Ou você mesmo, dentro de uma atividade que você vai fazer dentro da empresa ou fora dela, né? Qualquer atividade que você for fazer, você é necessário você fazer esse planejamento de levantar os riscos. Quais são os riscos que envolvem a minha atividade, né? Quais são? Ainda mais aqueles que trabalham com equipamentos perigosos, né? Como produtos químicos, né? Perigosos, né? Como pessoa que trabalha com equipamentos, vasos de pressão, equipamentos rotativos, né? Já houve inúmeros casos de acidente aí, relatados aí, justamente por causa disso, né? Então, houve uma negligência da parte da pessoa de não levantar esse risco, não fazer esse planejamento da sua atividade, tá? Então, é necessário isso, tá? Porque fazendo isso, tá? Você não é que não vai acontecer, mas como você fez o planejamento, você está na frente, né? Então você levantou todos os riscos, né? Às vezes até a gente esquece, né? alguns aí, né? Mas você fez o levantamento, tá? E você está se precavendo dele, certo? Então é isso aí. Então o que é risco? Então vamos ler aqui para a gente aqui o que é risco. Então risco é uma ameaça ou perigo de determinada ocorrência, né? Então é aquilo. O perigo está ali, tá? Mas se você levantou esse risco, então você se precavendo, né, daquele risco que possa acontecer ali, tá? Se caso você não fez isso, então tudo pode acontecer, tá? Então é uma ameaça, perigo de determinada ocorrência. Correr o risco é estar sujeito a passar por um episódio arriscado, ou seja, um episódio temerário que pode acarretar algumas consequências, né? Então é isso, tá? Então você corre o risco, então você vai acontecer alguma coisa ali, tá? Isso é certo, tá? Então se você está numa atividade ali perigosa e você não fez isso, não está amarrado em procedimentos nem nada, que os procedimentos são isso, tá? Os procedimentos de certa atividade, justamente, ainda mais quando parte de segurança, fazer esse levantamento, né? Se você vai trabalhar com determinados equipamentos perigosos ali, esse procedimento é levantado justamente isso, porque eles vão avaliar os riscos que estão ali e eles
elabora os procedimentos para isso. Então, o risco é mais ou menos isso aqui, tá? Ok? Então, prosseguindo aqui, ó, a palavra risco é empregada em diversos contextos. Isso é com o nome geral, né? Por exemplo, risco ambiental, ó, risco de epidemia, risco de morte, risco biológico, risco de acidente e risco financeiro. Então, o risco, como eu falei para vocês, é no contexto geral, ele está em toda parte, né? Risco ambiental. Então, aqui você levanta, qual são o risco ambiental aqui que pode acontecer? Aqui na epidemia, quais são os riscos que pode acontecer aqui? Risco de morte, biológico, risco de acidente, né? Risco financeiro, tá? Então, fazendo isso, né? Você pensando dessa forma, né? Pô, aqui é um risco. Pô, aqui tem um risco aqui de acidente, tem um risco de acidente aqui. Então, você pensando dessa forma, se tem um risco de acidente ali, você levanta todas as possibilidades de que aquele acidente ocorra. Né? Então, feito isso, você fez uma gestão de risco. Então, você analisou, certo? Quais são os riscos, você fez uma gestão, então ali você já está precavido, certo? Então, você já pode atuar ali, certo? Você pode atuar ali e pode ser que nada vá acontecer, né? Porque você já está precavido, tá? Então, é isso, tá? E aí, nesse pensamento, que uma organização ela vai ter que agora, né, a partir de acho que é setembro agora, ela tem que pensar. Já foi dado um tempo, né, a própria ISO já deu um tempo para todas as empresas aí, todas as organizações aí, já acho que foi 3 anos, parece, 3 anos quando foi elaborada essa nova ISO, deu um prazo de 3 anos para elas, todas as empresas se adaptarem a esses novos requisitos, tá? Justamente é para isso, para dentro da empresa, cada uma levantar, vamos supor, qual é o risco, né, que ocorre na fabricação de um certo produto aí, né? Então ela tem que levantar as partes externas, interna e externa, as partes interessadas. Então tem que fazer uma gestão, né, para levantar todos esses riscos, ok? Então para vocês verem que o risco está em toda parte, né? Está em tudo, né? Que a gente, onde nós estamos, para onde nós vamos. Então, esse aqui é só um exemplo, tá? Tem mais, tá? Mas esse aqui é só um exemplo, tá? E etc. Tem mais aí, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês aqui, ó. As organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam influências e fatores internos e externos que tornam incerto se e quando elas atingirão os seus objetivos. Então, o que aconteceu? Né? Por que foi feito assim dessa forma a nova ISO? Por causa disso aqui, ó. Porque tem várias coisas que influenciam não tanto a parte interna de uma organização, como externa. Né? Então, essa influência pode gerar riscos. Né? Tá? Então, é isso que ele está falando aqui, a parte interna e externa. Então, dá um tom de incerteza, né? Então, esse posto de incerteza é que a gente não pode acontecer, não pode eliminar isso aqui, tá? É isso que não pode ter. E quando elas atingirão os seus objetivos, tá? Então, o efeito que essa incerteza tem sobre os objetivos da organização é chamada de risco. O que eu falei, certo? Então, essa incerteza que paira dentro, né, dessa organização dá-se o nome de risco, certo? Porque várias situações ali que podem acontecer, que dentro de uma empresa tem muita coisa acontecendo ali dentro, certo? E conforme eu falei para vocês, às vezes as pessoas não se deparam com isso, né? Elas ficam focadas nas suas atividades, né, com prazo, né? Então você fica naquela tensão em cumprir aquela atividade, então você não tem quase tempo para pensar nisso. Tá? Aí é que está o perigo. Né? Então, quase todas as empresas é assim. Né? Então, por isso, né, que a nova ISO está pensando dessa forma. Tá? Desde lá de cima da organização até embaixo. Ok? Então, a nova metodologia é essa. Então, essa aqui
só um mapinha ilustrativo, né? Então tem a parte externa, né? Tem o recurso, quer dizer, o recurso externo e o recurso interno. Aqui é a organização, tá? O ambiente interno dela. Então tá os recursos aqui, né? E as atividades, né? Dentro da empresa, aquilo que eu falei para vocês aqui estão os processos, tá? Tudo aqui da empresa, tá tudo aqui, ó. Então aqui fica, né, pairando no ar a incerteza, né? Do que pode acontecer, né? Então a gente tem que sempre estar em mente nisso. Pô, o que será que pode acontecer? Essa atividade que eu vou fazer aqui agora, o que pode acontecer, né? Então isso aí você já começa a pensar em risco, né? Então começa você levantar isso do que pode acontecer. Você está fazendo levantamento de risco, tá? Então aqui, objetivo: assegurar recursos financeiros, salvaguardar recursos. Então, o objetivo é realizar a missão e a visão e preservar a reputação, tá? Então, mais ou menos assim, tá? Então, tem os recursos externo, interno, atividade. Então, tudo isso aqui está dentro da empresa aí, tá? Bom, então aqui, ó, todas as atividades de uma organização envolve risco. Então, não só dentro da organização, tá? Eu sei que eu falo, mas estamos focados mais aqui para a parte dentro de uma empresa, tá? Mas em todo lugar o risco está presente. Então a pessoa tem que pensar assim, né? Até numa oficina de carro o risco está presente, tá? Então a pessoa tem que ter essa mentalidade, tá? Se fosse assim, a maioria dos acidentes não estaria acontecendo, não estaria acontecendo, né? Botar assim, porque até agora não tem essa mentalidade ainda, né? Então seria dessa forma, né? Os acidentes não é que você que seria eliminado, né? Mas seria bastante reduzido. Então isso aqui é mais é mais focado mais dentro de uma empresa, tá? Então, as organizações gerenciam o risco. Aqui, ó, ela gerencia o risco. Mas como é que ela faz? Então, ela identifica o risco, analisa e, em seguida, avaliando se o risco deve ser modificado pelo tratamento do risco, a fim de atender seus critérios de risco. Tá? Então é isso. Você identifica, analisa e depois avalia. Tá? Então essa é a parte primordial ali. O primeiro passo é esse aí. Tá? Que a empresa, né, vai ter que fazer. Já deve estar todas as organizações aí. Eu acredito que, como setembro já está aí, então eu acredito que todas já estão mais ou menos no esquema aí para ser auditadas aí para receber a nova ISO aí, né? Os procedimentos tudo, a parte interna, já está tudo já moldado, né, pela nova requisito da nossa nova ISO aí, né? Acredito eu. Vamos partir agora para uma parte de termos e definições, tá? A norma a 2015, né, ela está junto com a 31.000, né, que a 31.000, depois vou passar ela aqui para vocês, aqui, só para vocês verem, né, o escopo dela, da 31.000, ela retrata justamente apenas isso, gestão de risco. Tá? Então, a 2015, né, como um dos requisitos dela, além de outros, né, gestão de risco, então ela pegou um pouco essa metodologia da 31.000 e botou na 2015 aí, tá? Então, temos definições. Risco, nós já vimos aqui que é risco aí, mas vamos falar aqui de novo aqui, ó. Risco, efeito da incerteza nos objetivos, tá? Esse aqui define essa pequena frase que já define já tudo. Efeito da incerteza nos objetivos, tá? Aquela parte incerta. E gestão de risco atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a risco, né? Então, ele é uma atividade que coordena e controla, tá? Então, gestão é isso, é coordenar e controlar no que se refere a risco, tá? Isso a 31.000 faz tudinho lá, tá tudo lá escrito lá, como é que você faz isso, tá?
na gestão de risco, tá? A 31 mil lá, tá tudinho lá. Tá? O contexto da organização. Contexto de uma organização. A primeira etapa de toda avaliação de risco é a identificação do contexto da organização. Então, a primeira etapa é essa, contexto da organização, que consiste em estabelecer as questões internas e externas da organização, que pode afetar o atendimento aos seus objetivos. A partir dele, determina as partes interessadas relevantes aos seus requisitos. Então, a primeira coisa, né, na avaliação de risco dentro de uma avaliação é o contexto dela, tá? Que consiste em você avaliar a parte interna e externa, né? Então, tudo que está dentro da organização, todas aquelas atividades que estão dentro da organização ali, tudo que está ali, né? Dentro dessa parte interna aqui, certo? Levanta todas as questões internas e nas externas também, que é uma empresa tem a parte interna dela, mas ela também se influencia com as partes externas, né? Então, materiais que vêm de outra empresa e assim sucessivamente, né? Então, questões da parte interna e externa, tá? Então, o princípio, né, de uma gestão de risco é esse, é o contexto da organização, avaliar as partes internas e externas, certo? Que pode se afetar os seus objetivos. Então, ela chega, senta, vê as partes internas, as partes externas, vê que isso pode afetar os seus objetivos, né? Que são a incerteza, não são os riscos. Quais são os riscos que afetam aos meus objetivos? Então, ela faz esse levantamento, esse contexto geral aí, tá? Ok? Então, o contexto da organização é isso, ok? E a identificação do risco é a partir do contexto, né, que você faz o contexto da organização, você levanta a parte externa, levanta as incertezas. Então, a partir daí, é que é possível identificar eventos internos e externos que possam ser fonte de risco ou oportunidade para os objetivos definidos pela organização. Então, é a partir daí que eu já levanto lá os pontos potenciais, né, que possa gerar risco, né? Então, é nesse contexto aí que a gente já começa a identificar, né, quais são os pontos potenciais ali, dentro daquela minha atividade ali, que está propício, né, a acontecer um risco, né? Então, é a partir daí, tá? A identificação do risco é isso. Identificou, agora você vai analisar o risco. Então, a análise de risco trata-se de estudar esse risco e oportunidade. Então, vou pegar agora, identifiquei ele, agora vou analisar esse risco. Então, analiso o risco e entender as suas consequências e as suas causas. Então, é igual uma não conformidade, tá? Então, você entende as suas consequências, então, e as suas causas. Então, esse risco acontecendo, quais são as consequências? E o que ele causa? Né? Então, você identificou, analisou, certo? Está analisando aqui, né? Então, você levantou as consequências e as suas causas. Né? Então, uma empresa, gente, que tem esse conceito na cabeça, a chance de dar alguma coisa errada lá ficam sendo mínima. Né? Se todo dentro de uma organização tiver com esse pensamento, desde a alta direção até embaixo, certo? Todo mundo que está nas suas atividades ali, né, dentro de uma empresa, tiver esse pensamento, tá? De você analisar as consequências, né? Você levantar, né, primeiramente, levantar quais são os riscos, e você ver, né, quais são as consequências e quais suas causas, né? Essas duas palavras aqui são importantes. Poxa, muitas das coisas aqui poderiam ser evitado ou amenizado, certo? Justamente por essas duas palavras aqui, tá? Mas também se trata de, por alguma forma, quantificá-los, certo? Então, identificou, analisou, está aqui. Agora vamos à avaliação do risco.
é um momento de tomada de decisão sobre como tratar os riscos, certo? Agora, eu identifiquei, analisei, agora eu vou tratar dele, certo? Agora, o que eu vou fazer? Né? Já levantei quais as consequências e as possíveis causas que pode acontecer com aquele risco que eu levantei, certo? Naquela atividade ali, ok? Então, agora que eu vou fazer é isso, tá? Vou tratar dele. Então, pressupõe, no entanto, que a organização desenvolva um critério para aceitação ou não do risco identificado. Aqui, a legislação e as normas devem sempre ser levadas em consideração, né? Então, você vamos tratar do risco, né? Então, você tem que levantar tudo, né? Inclusive até envolvendo até a legislação de normas, certo? Então, então é isso aqui, tá? Então avaliou a avaliação do risco, é isso, tá? Você tem que a própria a empresa que identificou, analisou, agora vai avaliar, ela tem que levantar, desenvolver critério para aceitação. Quais são os critérios, né? Então, poxa, eu identifiquei, vi as consequências, vi a causa, analisei, agora vou tratar esse risco. Mas quais são os critérios, né, que eu tenho que avaliar esse risco? Quais são os critérios, né? Então é isso que tem que ser feito, tá? Ok? Prosseguindo agora, tratamento do risco. Segundo a decisão tomada, considerando o critério de risco estabelecido, então já estabeleceu o critério aí, né, que vai ser usado. A organização pode tratar o risco avaliado através de ações que visem. Vamos ver agora aqui quais são as ações, né, desse tratamento de risco aqui, de uma organização. Então, a primeira delas aqui é evitar o risco não iniciando ou descontinuando a atividade que dá origem ao risco ou a remoção da fonte de risco. Então, aqui, como você já identificou, já sabe a consequência e a causa, então você vai na fonte. Elimina logo a causa dele, que é o que está dizendo aqui. Tá? Evitar que o risco não iniciando ou descontinuando a atividade que dará origem. Então, você para justamente ali mesmo. Tá? Se você avaliou, viu, levantou o risco, viu quais as consequências, qual é a causa. Então, você, naquela mesma hora ali, você corta ali para não deixar que ele prossiga e ele se nasça o risco, né? Vai nascer aquele risco daquela atividade ali. Então, você faz isso aqui. Então, você corta no início ou no próprio decorrer da atividade aí, tá? Agora outra aqui é a segunda. Assumir esse risco é até aumentá-lo para tirar proveito de uma oportunidade. Tá? Aqui nesse caso, né, tem risco, a maioria das vezes o risco é para acontecer coisas ruins, né, coisas indesejáveis. Né? Mas às vezes tem certo risco que também ocorra coisas que não sejam indesejáveis. Tá? Então é nesse ponto que ela está falando aqui. Aí, como eu estou dizendo que esse risco, eu levantei a consequência, mas a causa dele não vai ser uma causa indesejável, né? Então, aqui, eu assumo esse risco até aumentá-lo para tirar algum proveito de alguma oportunidade, né? Que eu vejo ali que satisfaça numa hora ali dentro da minha organização, dentro da minha atividade ali, tá? O outro aqui, modificar os riscos através de ações que diminuam sua probabilidade ou consequências, ou compartilhar o risco. Então aqui tem, ou você elimina ele, ou você, aqui 3 etapas, né? Ou você elimina ele, ou você assume ele e tira um certo proveito, ou aqui você modifica ele, tá? Então você viu a consequência, viu a causa, tá? Não é uma causa muito indesejável, mas eu posso tratar ele de uma outra forma e modificar ele, né? Então, é o que está dizendo aqui, tá? Através de ações que possa diminuir a sua probabilidade ou as consequências, tá? Ou compartilhar.
Bom, a outra etapa aqui é monitoramento do risco. O monitoramento do risco pressupõe a verificação da eficácia das ações tomadas, né? Então, é igual, justamente você se assemelha muito à não conformidade, né? Então você identificou, analisou, você viu as consequências, você viu as causas, né? Só que esse monitoramento, né, tem que existir, né? Então, se eu fiz um plano, eu levantei os critérios, fiz um plano de ação para aquele risco lá não acontecer mais, eu tenho que monitorar isso, né? Para tudo, né? Eu tenho que monitorar. Por quê? Porque muitas coisas no cotidiano lá de uma organização, né? No âmbito geral, né? Então, há necessidade de você monitorar, certo? Porque isso aí faz parte do ser humano, né? A gente às vezes tem uma certa atividade que há um relaxamento, né? Digamos assim, você toda hora tem que fazer aquela coisa, toda hora, aí às vezes tá em correria, prazo, ou outros fatores aí, né? Dentro, então você acaba esquecendo, né? Ou não fazendo, que você tem que aprontar as coisas rápido lá, então, poxa, não dá tempo de eu fazer isso, né? Então, aí que está, ou você gera uma não conformidade, ou você gera o risco, né? Aí o risco aflora dentro daquela atividade. Então, por isso que você tem que ter esse monitoramento, né? Você assim meio assim, mas é necessário, tá? É necessário que aí você garante a eficácia das ações tomadas. Então, aqui que está o ponto, ó. Eficácia das ações tomadas, né? Então, você tomou, que se você não fizer esse monitoramento, as ações que você tomou aqui, pode ser que ela vá por água abaixo, certo? Justamente que você não fez o monitoramento aqui para garantir isso, certo? Então, se você não está lá, tipo um exemplo, verificando, fazendo tipo como se fosse uma auditoria, assim como você faz nas não conformidades, você tem que estar ali, tem que a empresa ela tem um cronograma lá das suas atividades, das suas auditorias internas, para o sistema de gestão assim como um todo, né? Então ele ali tem que fazer esse monitoramento, tá? É necessário para garantir a eficácia dessas ações aqui. Mas também a avaliação das tendências e mudanças no contexto que possam exigir as novas ações, tá? Então, além disso, tá? Além disso, tem feito a avaliação das tendências também e as possíveis mudanças, tá? Aqui é importante considerar os riscos residuais, ou seja, os riscos remanescentes após o tratamento do risco, tá? Por quê? Há casos que você trata o risco, ou por algum motivo aqui, ou tem atividades coligadas, né, uma com a outra, que você avaliou aquele risco, viu as consequências, viu a causa, identificou, analisou, tomou as ações, certo? Mas aí, por um outro lado, né, você vê que ainda esse risco ele avançou para uma outra atividade, né? Porque elas estão relacionadas, né? Então você acabou com isso aqui, mas ele ainda ficou lá com chamado de resíduo, né? Então há necessidade também disso, né? É importante considerarmos os riscos residuais, tá? Nesse levantamento aí que a gente faz na identificação, é feito isso, tá? Se levanta os riscos, mas às vezes se tem como identificar também riscos residuais, ok? Bom, então vimos aí o que a empresa precisa, né? Então aqui eu estou falando para vocês o seguinte, ó, a ISO, né, a 2015, estabelece uma estrutura para a gestão de risco baseada na 31.000, que é o que eu falei, tá vendo? Então, o que ela fez? Então, a ISO, né, teve a 2008, então ela viu, né, que, como eu falei a vocês, a 2008 estava mais preocupada nessa parte de prevenção, né? Mas aí eles viram que tinha que ir mais além, né, para garantir mais a segurança na qualidade, né? Tudo é visto
para assegurar a qualidade. Por quê? Assegurando a qualidade, você garante a satisfação do seu cliente, né? Isso que é o importante, o que interessa. Então, eles viram que tinha que ir um pouco mais além. Então, viu que o levantamento do risco, né, é necessário. Tá? Não só a parte da prevenção, mas também da gestão, né, de você identificar, analisar, tomar as ações, levantar o critério, consequências, quais são as causas. Né? Então, há essa necessidade, né? Porque viu que é o seguinte, que o risco está em toda parte. Está em toda parte ali. Tudo, até na parte da segurança, né? Então, como vocês viram aqui, né? Tudo tem, o risco tem em toda parte. Então, a nova ISO, ela viu essa necessidade, né? Que tinha que ter nossa gestão de risco, né? Isso aqui, tá? Então, eles elaboraram a nova ISO baseada na gestão de risco, tá? Que se fundamenta na 31000, tá? Que a 31000 ela é específica para isso aqui, tá? Então ela pegou um requisito da parte de gestão de risco dessa 31000, tá? Então dentro do sistema de gestão da qualidade da organização. Para entendermos tal estrutura, é necessário antes analisarmos 2 princípios da gestão de risco, tá? Então essa estrutura toda, vamos ver quais são os 2 princípios da gestão de risco. Então a gestão de risco é parte integrante de todos os processos organizacionais. Então, aquilo que eu falei, né, para vocês. Tá? Então, isso agora, a gestão de risco, faz parte de todos os processos agora. Então, a nova ISO agora está dizendo que isso aqui faz parte de todos os processos. Tá? A gestão de risco não é uma atividade autônoma, separada das principais atividades. É processo da organização. Então, ela não pode ser tratada como uma coisa à parte. Não, ela faz parte de todos os processos da empresa. Tá? Não pode ter esse tipo de pensamento que a gestão de risco é uma coisa à parte. Não, é parte integrante da empresa. Tá? A gestão de risco faz parte das responsabilidades da administração e é a parte integrante de todos os processos organizacionais, incluindo o planejamento estratégico e todos os processos de gestão de projeto e gestão de mudança. Então, é isso. A mentalidade de gestão de risco está em toda parte da organização, tá? Em tudo, tá? Ela não é uma coisa à parte, ela faz parte, agora ela faz parte da organização. Então, tem que ser tratado desse jeito, certo? A gestão de risco é parte da tomada de decisões. A gestão de risco auxilia os tomadores de decisões a fazer escolhas conscientes, priorizar ações e distinguir entre formas alternativas de ação. Em outras palavras, a gestão de risco é parte dos processos da organização e é executada no dia a dia da organização. Logo, ela será feita nos 3 níveis gerenciais que compõem a organização, quer dizer, estratégico, tático e operacional. Então, no dia a dia da organização, tá? Então, a gestão de risco é no dia a dia. Então, ela é feita em 3 níveis gerenciais aqui, onde ela vai atuar no estratégico, no tático e no operacional, ok? Vamos ver esses 3 níveis aí, ó. Aqui, ó, olha só, operacional. A ISO, que tem mais ou menos aqui, depois vou tirar aqui, tá? É ISO. Então, organizacional, ó, a ISO é facilmente entendido através do requisito 4.4 da norma ISO 2015, tá? Sistema de gestão da qualidade e seus processos. Nele há toda uma sequência lógica a ser seguida pela organização para o desenvolvimento dos processos do seu sistema de gestão da qualidade. Determinar as entradas e as saídas desses processos e suas sequências e interações, tá? Então, na parte operacional, a ISO tomou conta, então ela botou o requisito 4.4 que trata só dessa parte de operacional, tá? Que nada mais é que as entradas e saídas do processo e as suas sequências de interações. Então, esse é o coração da empresa, né? Que você tem os processos,
está em entrada e saída, então a saída de um é a entrada do outro, tá? E eles se interagem, né, dentro desse sistema até o produto final, tá? Desde os insumos que entram dentro da organização, passa para essa rede de processo até a elaboração do produto final, tá? Então essa é a parte operacional, tá? E está no requisito 4.4 dessa nova ISO aqui, que trata justamente da parte operacional. Prosseguindo, determinar os critérios e métodos a serem seguidos, incluindo monitoramento, medições e indicadores de desempenho, e atribuir as responsabilidades à autoridade para esses processos. Tá? Então, é a parte de monitoramento, né, que é feito, né, dentro dos processos, as medições, você tem os indicadores, isso é mais que o pessoal que está como gestor de processo, né? E atribuir a responsabilidade. Tem muita empresa que tem um engenheiro tratando disso, ou tem um técnico, tem um inspetor, ou seja lá o que for, né? Tem uma pessoa que trata nessa parte de gestão de processo. Né? Então, essa pessoa está incumbido disso, de fazer esse monitoramento aqui. Ó, tá? Ok?